Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. A nossa vitória está no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, Pai. Nós glorificamos a Ti nesta noite, Senhor Deus, e bendizemos o Teu nome, Senhor Deus. Nós te agradecemos, porque Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o princípio e o fim de todas as coisas, Tu governa todas as coisas, Tu estás no controle de tudo, Senhor Deus, nossas vidas. Tua palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor sara a ferida. O Senhor é aquele que traz a vida, o Senhor é aquele que ressuscita dos mortos, o Senhor é aquele que coloca de pé o abatido, o doente. E nós nos rendemos a Ti nesta noite, somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas Tuas bênçãos, por estarmos aqui hoje, por estarmos na Tua presença.
por estarmos glorificando o teu nome, porque como é bom estar na tua presença, como é bom te louvar e glorificar, como é bom te bendizer e dar glórias a ti, Senhor Deus, porque tu és fiel em todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua fidelidade, Senhor Deus, ainda que muitas vezes sejamos tão duros de coração, Senhor Deus, não compreendemos aquilo que o Senhor tem feito e quer fazer conosco. Muitas vezes reclamamos, murmuramos e ficamos falando de um lado para o outro e sabemos que o Senhor tem operado maravilhas enquanto dormimos, quando não vemos, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Pai, obrigado. Obrigado pela tua grandeza, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado por aqueles que já partiram. Obrigado pelos teus profetas. Obrigado pelos teus pastores. Obrigado, Senhor Deus, pelos teus diáconos, presbíteros. Obrigado pelos levitas. Obrigado pela tua igreja, Senhor Deus. Obrigado pela vida daqueles homens, pela vida de Paulo, Pedro, João, seus discípulos que deram suas vidas, Senhor Deus, por este evangelho, para que este evangelho chegasse até nós hoje. E nós estamos aqui, Senhor Deus, talvez vivendo um momento tão difícil, de muitas aflições que temos visto pelo mundo, mas sabedores que até agora o Senhor tem nos sustentado, como está escrito em 1 Coríntios 4. Até agora, até esta hora, o Senhor tem nos colocado de pé. Até agora, o Senhor tem nos sustentado com teu poder e glória. E por isso nós te louvamos nesta noite, glorificamos a ti, Senhor. Damos-te graça, Pai. Glorificamos o teu nome, porque tu és fiel e verdadeiro. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelos teus grandes feitos, pelas tuas maravilhas. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos de pé, glorificando o teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos conhece, e o Senhor tem nos olhado, tem nos assistido, e tem nos chamado, tem procurado estar conosco, ainda quando nós muitas vezes estamos cansados, e estamos, Senhor Deus, tão longe, o Senhor ainda nos chama, porque o Senhor nos ama, e o teu amor e a prova do teu amor foi Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos aqui hoje. Obrigado pelos irmãos, pelas irmãs, Pai. Obrigado, porque mesmo neste frio estamos aqui hoje para dizer quanto nós te amamos. E nós te bendizemos em nome de Jesus e declaramos a tua vitória e pedimos a ti, Senhor Deus, vem estar conosco ministrando em nossos corações. Fala conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Louvado seja Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, na parte B. Eu não vou me aprofundar muito sobre a fé, porque nós não temos tempo para isso, mas eu quero falar sobre duas palavras, né? Aliás, quando nós começamos parece que quando nós lemos o texto já passa 10 minutos, né? Aí depois já passa a leitura, já passa mais 5, daí acabou. Eu nem sei se deixei de orar semana passada, retrasada por alguém, peço desculpas, mas estamos aqui hoje, né, na presença do Senhor. A parte B desse texto, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Eu gostaria de atentar em duas palavras: aproxima e que ele recompensa. Eu gosto mais da outra tradução, onde diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Acredito que galardoador significa muito mais, traz um significado muito maior da grandeza, do amor, da fidelidade que Deus tem por nós. E, na verdade, quando Deus falava comigo nessa passagem, versículo 6, e nós estamos aqui contidos, né, nessa teologia da fé, aqui de Hebreus capítulo 11, onde vai escorrendo da fé, desde lá de trás, desde Abel, desde Abraão, desde Moisés e Josué, e Deus vai falando de Enoque, né, no versículo 5, nós vamos vendo que o Senhor sempre está. Deus falava comigo muito essa semana que Deus está sempre procurando estar conosco. Deus tem chamado, Deus tem nos procurado, Deus tem trazido algo novo em nossos corações. Eu creio que Deus tem despertado uma fome nova pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela busca de Deus. E aqui no texto, onde o autor aos Hebreus nos fala, e eu acredito muito que tenha sido Paulo, aqueles homens, eles aprenderam a se aproximar-se de Deus de tal maneira
E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível chegar-se a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós pegarmos lá do versículo 5, diz aí no finalzinho que a fé que Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, né? E ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes dele ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ora, amados, o que é que agrada a Deus? O que realmente tem agradado ao coração de Deus? O que Deus quer de nós? E o que Deus quer falar com agradar? E a palavra de Deus diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos têm procurado a Deus, muitos têm procurado as bênçãos de Deus, muitos têm procurado os dons de Deus, os talentos de Deus, mas não querem encontrar-se com Deus. Deus essa semana que muitos têm procurado sinais, maravilhas, prodígios, mas não têm buscado a face de Deus como deveria. Porque duas coisas no versículo 6 é revelado a nós. Sobre aproximar, e a palavra de Deus diz que quando nós nos aproximamos, nós temos que crer que Ele existe. E muitas vezes nós queremos oferecer um louvor a Deus, ou um culto a Deus, ou uma gratidão a Deus, mas muitos de nós não acreditamos que Ele existe. Muitos se aproximam a Ele, não rendendo a Ele, não confessando a Ele a atual situação que nós vivemos, que muitas vezes é uma situação de miséria espiritual. Nós muitas vezes não confessamos a Ele a nossa situação. Muitas vezes bloqueamos a nossa oração. Estava lendo um pouquinho Salmo 77, e lá diz que o salmista, ele começa a orar a Deus, e ele diz que ele clama a Deus porque ele precisava de algo, porque ele ansiava a Deus, porque ele tinha fome de Deus, desejo de Deus de tal maneira, e a palavra de Deus diz aqui que nós não podemos, desde o versículo 1, onde ele diz no capítulo 11 sobre a fé, o que é a fé, e depois do versículo 2 até o versículo que nós estamos lendo, ele vai dizendo lá, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Por que, amados? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível achegar-se a Deus, sem fé é impossível aproximar-se de Deus. Ora, a palavra aproximar-se tem vários sentidos, de estar perto, de conhecê-lo, de ser acessível, de prostrar-se diante dele, estar junto dele. E creio que Deus tem procurado de nós e Deus não tem encontrado, porque muitos estão se aproximando de Deus sem a verdadeira fé. Muitos têm se aproximado de Deus sem verdadeiramente reconhecer qual é a sua situação atual. Muitas vezes na cura, mas eles não buscam a Deus, o Deus Senhor da cura. Eles querem um sinal. Eles querem que Deus abençoe, mas querem continuar a sua vida do jeito que está. Eles querem ser abençoados, mas eles querem continuar praticando os seus pecados como está. Eles querem ser abençoados, mas não querem abandonar a sua vida antiga e começar uma vida de piedade. E a Bíblia diz aqui que a nossa aproximação, ela tem que ser feita através do quê? Da oração, da piedade. Quão pouco se fala hoje da piedade, quão pouco se fala hoje de oração, quão pouco falamos hoje de uma vida com Deus, quão pouco temos falado de uma busca intensa, de tal maneira que as nossas orações muitas vezes não passam do teto. Porque não há fé, porque não há desejo, não há fome, não há o querer. E o Senhor Jesus, ele diz aqui duas coisas que nós temos que aproximar, crendo que ele existe, amados. A condição é que você creia que o Senhor existe. Estou dizendo, por mim aí, pastor, mas ele não está dizendo isso com fé. Ele diz isso, às vezes, de boca para fora, às vezes falamos de uma situação de boca para fora e jogamos toda a responsabilidade para Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Mas ele está dizendo que a nossa aproximação tem que ser uma aproximação de quem sabe que ele existe. Primeiro, nós temos que conhecê-lo. Nós não podemos falar de amar alguém se não conhecemos. Nós não podemos falar de adorar alguém se nós não o conhecemos. Nós não podemos falar de uma vida de adoração, de entrega, se não o conhecermos. E o que nós vemos é que Jesus se interessa por nós, porque ele diz aqui que a recompensa e o quanto ele vai te abençoar, porque ele ama abençoar, ele ama ouvir a tua oração, ele ama ouvir nosso clamor. Quando você se prostra diante dele, você se achega a ele com fé, você
daquela mulher que foi curada quando tocou nas vestes de Jesus. As pessoas estavam ao redor de Jesus, havia uma multidão andando com Jesus, um empurra naquele lugar. Mas uma mulher diferente, amados, uma mulher que tinha fé, uma mulher que tinha desejo, uma mulher que tinha fome, uma mulher que tinha uma necessidade. O Senhor está falando comigo nesta noite, conosco, necessidade em nosso coração. Muitas vezes oramos e sem reconhecer que nós precisamos de Cristo. Muitas vezes estamos vivendo sem reconhecer, sem nós não somos nada. Muitas vezes estamos vivendo sem reconhecer que sem a sua glória, o seu poder, a sua majestade, nada somos. Aquela mulher de fluxo de sangue, ela tinha uma necessidade. Ou eu vou ser curado, não tem mais jeito. Ou eu vou ser abençoado, não tem solução. E você sabe que às vezes você e eu somos colocados nessa situação. O que me incomoda às vezes é a passividade das pessoas. Conhecer a sua miséria, conhecer o quanto necessita de Cristo e conhecer o quanto nós somos dependentes do Senhor. E nós temos um exemplo na vida dessa mulher, porque ela não tinha mais nada, a não ser o que ela havia escutado, tinha escutado, daquilo que Jesus poderia fazer por ela. Você e eu, às vezes, estamos diante de uma única oportunidade, que é receber de Cristo aquilo que nós necessitamos. É aproximar-se do Senhor e saber que Ele é Deus e quer te abençoar. É você aproximar-se dEle, não como está dizendo aqui o texto, por exemplo, Caim e Abel. O Caim quis oferecer a Deus o seu próprio esforço. Caim aproximou-se diante de Deus sem temor. Caim aproxima-se diante de Deus com seus próprios presentes, o que ele achava que era bom. Mas eu pergunto, e Abel? O que Abel fez? Abel deu aquilo que Deus lhe havia falado. Seu pai lhe havia ensinado. Aquilo que o Senhor exige de cada um de nós, que nós não podemos chegar a Deus se não for por meio de quem? De Jesus Cristo. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus. E ninguém pode tocar em Deus ou agradar ou aproximar-se de Deus se não tiver o quê? Fé. Ninguém pode aproximar-se de Deus se não tiver um desejo verdadeiro no seu coração. E com a certeza, amados, certeza de que cada uma das suas promessas que estão contidas nesta Bíblia, o Senhor é poderoso para fazer. Na tua vida, na minha vida, temos vivido muitas vezes momentos de lutas e provas, dificuldades. Estamos vendo o que está acontecendo no mundo todo. O mundo está vivendo uma grande aflição, sem expectativa, sem solução de problemas. Mas você e eu temos a solução, e a solução você sabe quem é: é Jesus Cristo. Você sabe que o Senhor está dizendo aqui, filho, se você se aproximar de mim com fé, eu vou te abençoar, porque a Bíblia diz que eu sou galardoador. A minha palavra, eu sou galardoador daqueles que me buscam. Deus, Ele é galardoador daqueles que vão até Ele com fé. Deus é galardoador daqueles que verdadeiramente o buscam, incessantemente, amados, não somente as suas bênçãos, mas a sua pessoa. Eu lendo esse texto de Abraão, eu me deparo com aquela passagem de Moisés também, amados, onde nos é falado que quando Moisés estava ali e Deus estava falando com Moisés, de repente Moisés se vira para olhar para Deus e o Senhor diz para ele: não se chega perto para cá e tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O lugar que o Senhor nos chama para estar é santo. Porque o Senhor é santo, e porque Ele chama você e eu de santos, porque Ele chama você e eu para participarmos desta bênção gloriosa, porque o Senhor está chamando a amada igreja, chamando você e eu nesta noite, para que você possa aproximar-se dEle de tal maneira, faminto, desejoso em conhecê-lo, em amá-lo, reverenciá-lo, tocá-lo pela fé. E eu sei que se nós o tocarmos pela fé, você será abençoado. Amados, talvez estamos passando por provas e pensamos que às vezes Deus está longe de tudo que está acontecendo à nossa volta, mas não está. Pois é, quando estamos sendo provados é que o Senhor está nos vendo.
É quando você está passando por lutas, é que o Senhor está ao seu lado. É quando você está passando pelo vale da sombra da morte, que o Senhor Jesus está te assistindo. É quando você está passando pelo vale das tentações, é que o Senhor está dizendo, filho, estou contigo. É quando você está passando pelo fogo, e o Senhor diz, filho, você não será queimado, porque eu estou contigo. É quando você está passando pelas águas profundas, e o Senhor diz, as águas não vão te submergir. Mas para quem ele fala isso? Para aquele que crê. Falava com a minha mãe hoje de manhã, eu falei, mãe, quantas vezes nós oramos e as pessoas, eu vejo pessoas orando, eles falam de Deus, mas não falam de quem? De Jesus, o caminho, a maneira, o modo de chegar-se a Deus. Só tem um caminho e o caminho é Jesus. Só tem uma maneira, é através do véu que foi rasgado. Só tem uma maneira, daquele dia, quando Jesus diz que tudo estava consumado. E diz a palavra de Deus que o véu rasgou de cima a baixo. O caminho que estava fechado foi aberto, a porta que estava fechada foi aberta, e você e eu hoje podemos entrar por esta porta, e entrar através do sangue do Cordeiro, e entrar sabendo que Ele existe, e que a palavra dele não pode voltar vazia. Porque o seu abandonado, porque esta é a promessa dele. Porque Salomão, se vocês clamarem quando vocês estiverem em pecado, eu virei para socorrê-los. Quando vocês estiverem doentes, eu virei para estar curando. Quando vocês necessitarem, eu virei, porque eu amo vocês. Amados, talvez a coisa que nós não entendemos e muitas vezes não compreendemos é o quanto o Senhor nos ama. É o quanto essa palavra aproximar-se, ela enche de uma importância, porque Ele quer estar próximo. E desde de Caim, a queda lá de trás, a queda de Adão e Eva, desde a época da morte lá do assassinato de Caim, que matou Abel, nós vamos perceber, amados, que o homem sempre tem tentado fazer o seu caminho próprio. Desde lá de trás, o homem tem tentado fazer os seus caminhos para chegar-se a Deus, mas a Bíblia diz: eu sou o caminho, igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por quem? Por meio de mim. Tem pessoas que estão morrendo, lares estão ruindo, famílias estão ruindo, porque elas não se dobram diante daquele que pode trazer cura e libertação. Famílias, porque ainda estão vivendo as suas tradições, porque não têm se dobrado diante do Deus poderoso, porque não têm inclinado a sua fronte, dizendo: Senhor, eis-me aqui, sou um pobre pecador, como disse Paulo. Senhor, eu sou um pobre pecador, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me tirará daquilo que estamos vivendo hoje? E o Senhor diz assim: ei, filho, aproxime-se de mim, crendo. Venha cá me cantando com louvores. Sai do teu lugar nesta noite, da tua passividade, da tua tradição, das coisas do passado. Amados, eu fico indignado como muitas vezes nossos corações estão fechados em perdoar, em amar, em chorar com os que choram, em liberar o perdão, quando o mundo todo está dizendo: filho, o que vocês são? E você diz: eu sou filho de Deus, mas você também perdoa. Eu perdoo alguns, eu perdoo quem eu amo. A Bíblia diz que você tem que perdoar todos. É difícil, amados, mas esse é o caminho da cruz. Esse Jesus tem nos chamado. Jesus tem chamado você e eu para nos aproximarmos. Jesus falava comigo essa semana dizendo: aproxime-te de mim, filho. Mas como é duro, pai. Muitas vezes é duro nós dizer não ao mundo. Como muitas vezes é duro o Senhor falar: ame aquele que você está te perseguindo. Ame aquele que te traiu. Ou não foi isso que Jesus fez com Pedro? Ou não foi Jesus que foi atrás de Pedro e disse: ei, Pedro, tu me amas mais do que estes? Oh, aleluia. Tu me amas, igreja, mais do que estes? Senhor, eu te amo. Então, está pronto para sofrer por mim, amar como eu amo, e a perdoar, e a chorar, e a dar-se. Oh, amados, muitas vezes nós queremos só para nós, e o dar. Esquecemos do dar, do abençoar. Nos esquecemos que o Senhor ungiu as nossas mãos para abençoar. Nos esquecemos
incluindo em Hebreus capítulo 11, porque eu creio que nós fazemos parte dessa seleta turma que está aqui, que crê que Jesus Cristo é o único Salvador das nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas vidas, é quem está no controle das nossas vidas, é quem está dirigindo nossas vidas, está falando a você e a mim nesta noite: ei, filho, abençoe aqueles a quem eu estou abençoando, abençoe aqueles que estão à tua volta. Ou não foi o salmista que disse: prepara uma mesa diante dos meus inimigos? Sabe que eu sou. O que é que caracteriza um cristão, senão as marcas de Cristo? O que é que caracterizava quando aquela mulher disse: ah, Pedro, eu sei que você andava com Jesus, seguia Jesus. Não, não andava. Você fala como ele. A característica, a marca, o sinal de Jesus está sobre a tua vida. E ainda que você diz: eu não amo, dentro do teu coração diz: ei, eu amo esta vida, eu quero que você a perdoe, eu quero que você ame, eu quero que você ande comigo, eu quero que você carregue minhas marcas, meus sinais. Jesus chama você nesta noite, nessa aproximação, porque Ele quer te abençoar também. Não é plano dele que você fique aí abandonado, triste, vivendo uma vida. Amados, estamos vivendo uma vida espiritual talvez tão baixa, tão pequena, tão aquém daquilo que nós olhamos na Bíblia. Olhamos para aqueles homens e havia sinais, havia maravilhas. Por quê? Porque havia necessidade, e a palavra de Deus diz que a necessidade gera o quê? Gera o milagre, e quando você necessita de algo, você busca a Deus a todo custo. E quando você está na presença de Deus, você diz: Senhor, eu carrego as marcas de Cristo sobre o meu corpo, disse Paulo. Eu quero carregar os sofrimentos, o pouco que me resta de sofrer. Essa aproximação de fé, e eu quero falar para vocês nessa noite: nós não podemos chegar a Deus se não tiver fé. Que é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não vê, mas você sabe que Deus está agindo. Eu não posso ver no invisível, eu não posso ver invisível, mas eu sei que o visível está no controle da minha casa. Eu não posso ver o que está acontecendo, eu não posso ver o amanhã, mas o Senhor, eu sei que o Senhor tem algo grande na tua vida e na minha vida nesta noite. Eu não posso estar, eu só tenho a certeza que o Senhor está cuidando de mim. Eu só tenho a certeza que tudo que Deus está fazendo é bom. Eu só tenho a certeza que tudo que Deus tem feito na minha vida é maravilhoso. Eu só tenho a certeza que se você não assinou um contrato hoje, amém, glória a Deus, porque o Senhor está te dando livramento. Eu estou agradecendo a Deus nessa noite, se não aconteceu, porque Deus tem um plano na tua vida. E se você está onde você está hoje, é porque Deus está falando: ei, filho, eu quero tirar você deste lugar, mas eu necessito que você esteja próximo de mim. Eu necessito que você me conheça. Um relacionamento contigo. Eu quero revelar a você meu plano, minha vontade, o que me agrada. Eu não sei se você já perguntou para o Senhor: Pai, o que te agrada? Senhor, o meu culto que eu tenho ido na igreja tem te agradado? Do jeito que eu estou andando, tem te agradado? Espírito Santo, eu tenho te agradado? O que você tem oferecido a Deus quando você se aproxima dEle? O que nós temos oferecido a Deus quando nós nos aproximamos dEle? Quando o Senhor nos chama, e quando Jesus fala conosco, e quando a Bíblia diz aqui que Ele é galardoador, então Ele vai te recompensar, aleluia, está dizendo: é certo. Se você crer, você vai ser abençoado. Se você crer, você vai ser tocado. Se você disser: Senhor, eu necessito tanto, eu necessito de milagre. Era como aquela mulher disse: Senhor, eu necessito ser curada. Aliás, ela dizia no seu coração, mas no meio da multidão não tinha tempo para dizer. E às vezes você quer falar e não tem tempo para falar. Mas um toque teu muda todas as coisas, uma atitude tua. Eu já falei aqui várias vezes e vou repetir aqui nesta noite: quantas pessoas à tua volta estão esperando talvez um abraço, uma palavra de fé, e você tem para dar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do teu coração, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus foi nos dado, quando Jesus disse: ei, eu vou subir para o Pai, mas enviarei sobre vós o meu Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro da tua vida, o Espírito Santo é aquele que está no teu coração, dizendo a você nesta noite: ei, filho, aproxime-se de mim nesta noite com fé, receba aquilo que você tanto tem buscado. Você está esperando uma bênção e ainda não aconteceu. Mas quantos anos faz que o Senhor está dizendo: ei, vai lá e abençoe aquela vida, e você diz: ah, Senhor, lá não faço.
Eu abençoo o A, eu abençoo o C, mas não abençoo o B. Mas o Senhor às vezes diz: eu quero que você abençoe o B, porque você não quer ser parecido comigo, você não quer carregar as marcas que eu tenho. Ou você acha que foi fácil para Jesus suportar tudo na cruz em silêncio? Amados, foi fácil aqueles homens suportarem o que suportaram. Foi fácil aqueles homens serem cerrados ao meio. Foi fácil aqueles homens em Roma serem colocados em postes e queimados vivos. E nós estamos aqui nesta noite, o Senhor dizendo: eu quero te recompensar com bênçãos grandes nesta noite. Eu quero abençoá-los, eu quero transformá-los, eu quero curá-los. Consultando aquela passagem que disse lá Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que se tu creres, será salvo tu e a tua casa. Não está vendo tu que a tua família, você é responsável pela tua casa, pelo seu lar. Não está vendo você, amados, que Deus está chamando você nesta noite para fazer a diferença no mundo. Não está vendo você nesta noite que você e eu estamos sendo englobados em Hebreus capítulo 11, em que você também vai estar escrito lá: pela fé você venceu, porque vocês foram até o final. Nós estamos sendo chamados para viver Hebreus capítulo 11, estamos sendo intimados por Deus, sabe por quê? Ele dá aqui o porquê, porque Ele quer te abençoar. Tenha fé, liberte das coisas do mundo, peça ao Senhor: Senhor, tenha agradado a minha vida. Tenho sido um homem que tem te agradado, tenho sido uma mulher que tem te agradado, a minha vida tem te agradado, Senhor, meu louvor tem te agradado, a minha oração tem te agradado, Senhor. Quando eu oro, eu tenho te agradado, ó Pai. O meu sacrifício tem te agradado. Pai amado, por quantas vezes estamos vivendo momentos que não sabemos o que fazer, e nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, o Espírito Santo habitando dentro de nós, dizendo: filho, clama, clama ao Pai, em nome de Jesus, e Ele vos dará. Estava vendo essa semana o quanto nós estamos orando pouco, o quanto temos clamado pouco, o quanto temos buscado a Deus pouco, e o quanto Ele quer fazer conosco. O tempo está passando, amados. E quantos à tua volta hoje se morreriam, seriam salvos? Quantos que a nossa família seriam salvos? E nós estamos estacionados, estamos satisfeitos, porque jogamos a responsabilidade para o Senhor, dizendo: se Deus quiser curar, Ele vai fazer. Mas o Senhor diz: por que você não clama por Ele? Por que nós não oramos mais? Não choramos mais? Não amamos mais? Não perdoamos mais? Não intercedemos mais? Não fizemos mais a diferença neste mundo? Por que não somos peões e mulheres que fazem a diferença? A ponto de você e eu podemos dizer: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Quantos estão esperando ouvir isso? Quantos à nossa volta estão esperando? O teu vizinho está esperando, o teu parente está esperando, o teu amigo tem esperado, teus filhos têm esperado. Amados, o inferno está aí abraçando o mundo todo, os jovens estão sendo engolidos por esse mundo e nós estamos fazendo nada. E nós estamos apáticos. E Jesus está falando: vem até mim, vem com fé, vem me buscar, vem aproximar-se, vem me abraçar, vem me experimentar, vem me conhecer, vem me dar um abraço, deixa eu te abraçar, deixa eu pegar você no colo, deixa eu falar contigo, abra teu coração, abra tua mente, derruba os muros que você levantou com o passar dos anos, derruba os muros que te separam da vitória, derruba os muros que te separam de você receber as tuas bênçãos, derruba os muros da dureza de coração, derruba os muros que têm impedido você de receber as promessas. Fale de Jesus, Paulo dizia, em tempo e fora de tempo. Mas não deixe de pregar esse evangelho que é vivo, verdadeiro, que cura, que liberta, que santifica, que batiza, que transforma, que traz vida. O Senhor é o teu pastor, é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é a nossa cura, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Deus está chamando você nesta noite: filho, vem para perto de mim. Nós queremos a cura, mas não queremos o dono da cura.
Queremos ser abençoados, mas não queremos perder tempo com Ele. E o Senhor diz: vem ficar tempo na minha presença. Nós não temos mais tempo para continuar, amados, mas presta atenção numa coisa. Deixa o Espírito Santo tirar os muros que estão no teu coração. Às vezes nós choramos, às vezes você e eu somos humilhados, mas a Bíblia diz o seguinte, que os humilhados serão o quê? Exaltados. Oh, aleluia. Você e eu, às vezes, nós somos humilhados, você e eu somos humilhados, somos colocados de lado, mas nós temos um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Esse não te abandona, esse está dizendo: ei, filho, eu estou contigo todos os dias, aleluia. O Espírito Santo está com você e comigo todos os dias, ele está pegando você no colo nesta noite, te abençoando em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor é verdadeiro. Nós te louvamos e te agradecemos e colocamos nossas vidas no teu altar nesta noite. Que esta palavra venha transformar nossas vidas, que possamos meditar naquilo que foi falado, que possamos ser abençoados em nome de Jesus. Abençoamos, Senhor Deus, aqueles que encontram-se enfermos, Senhor Deus, o parente da Sara, Senhor Deus, não sei o nome, mas o Senhor sabe quem é, esteja tocando, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo renovo nesta vida, inclusive na vida espiritual. Traga um renovo em nome de Jesus. Visita-o no quarto agora. Toque esta vida pela fé em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos que o Senhor é que cura, nós cremos que o Senhor sara, nós cremos que o Senhor transforma, nós cremos que o Senhor é poderoso e nós colocamos esta vida no teu altar nesta noite em nome de Jesus. Obrigado por estarmos juntos, obrigado por estarmos bebendo desta palavra, de estarmos sendo alimentados por este evangelho. Abençoe os lares, as famílias, cada irmão nesta noite, cada amigo, cada irmão que estamos aqui junto, cada pai, cada mãe. Senhor, nos dê a responsabilidade de saber que somos teus, que somos o teu povo, de interceder e de liberar as bênçãos que estão sobre nós. Em minha casa serviremos ao Senhor e nós oramos a ti nesta noite e entramos na tua presença, sabedor que o Senhor existe e sabedor que o Senhor governa todas as coisas. Tudo está no teu controle, tudo está no teu controle, tudo está no teu agir, tudo certo, certo, mas nós somos teus, Senhor, e nós oramos nesta noite e colocamos estas vidas no teu altar, famílias inteiras no teu altar, nossos filhos no teu altar, nossos amigos, familiares, esposas, maridos, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esta nação no teu altar, colocamos pastores no teu altar, colocamos os quilovos, levitas, os diáconos, presbíteros, Senhor, em nome de Jesus, vai tocando nesta noite a tua igreja, vai restaurando a tua igreja, renovando o teu povo, renovando os que choram, renovando os que necessitam de um milagre. Quantos nesta noite necessitam de um toque teu? Quantos aqui hoje, entramos aqui hoje dizendo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor está dizendo: eu posso, você pode, porque eu sou o teu escudo e a tua fortaleza, eu sou a tua vitória, eu sou o Senhor teu Deus, e eu faço todas as coisas, eu renovo todas as coisas, eu faço nova todas as coisas. Oh, Pai,